Momento Saúde e Nutrição. Nos estúdios da Liberdade FM e também através do Instagram, Nutrivida Espaço Saudável SH. Carla Metzner com a gente. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que sempre nos acompanham nas redes sociais. É isso aí. A Dani já decorou o Nutrivida, né? Eu dou sempre uma titubeada ali, mas no final dá tudo certo. Por que tão comprido, né? Por que tão comprido? Não sei. Fica difícil de decorar. Fui fazer o Instagram assim e ficou, né? Legal. A Carla tá aqui pra conversar com a gente hoje sobre diabetes, porque a gente teve aí o dia que marca, né, que lembra a gente dos perigos, dos cuidados, dos tratamentos aí de diabetes. Eu estava vendo, inclusive, uma reportagem, Carla, que fala que a maioria das pessoas que tem diabetes não sabe, né, que tem diabetes. Isso, né? Então, assim, dia 14 de novembro, né, é a data lembrada, né, que é o Dia Mundial do Diabetes, e por ela ser uma doença silenciosa mesmo. Então, porque é marcado, né, por um dia, né? Nem precisaria ter um dia, né? Mas é para realmente as pessoas lembrarem, estarem atentos à doença. O que é isso? É prevenção, na verdade. Legal. Né? Então, por isso que é interessante nós virmos também aqui falar sobre esse assunto, porque às vezes a pessoa não dá importância ao diabetes, né? Então, e o diabetes, ele é uma doença, como você falou, silenciosa. Sim. Tem pessoas que não sentem nada, né? Então, e o que é esse diabetes? Então, isso que eu ia começar aqui a pergunta. O que é diabetes? Então, o diabetes, na verdade, ele é uma doença onde o nosso pâncreas, ele produz insulina. E existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, geralmente, o pâncreas já não produz insulina ou produz bem pouquinho. Geralmente é uma fase inicial, tipo assim, às vezes criança, pessoas mais jovens têm o diabetes tipo 1. Pode ser genético, né? Então, assim, é uma diabetes um pouco mais complicada, que às vezes eles já precisam entrar com insulina. Tá. Nós vamos falar sobre isso. O diabetes tipo 2, ele já, às vezes, acaba desenvolvendo pelos erros alimentares e pela idade, né? Sim. Também. E então, assim, o pâncreas também vai cansando, né? Eu falo que ele vai cansando e aí ele vai diminuindo a produção de insulina. Por que eu estou falando do pâncreas? É que funciona assim. Quando você come algum doce ou qualquer coisa, por exemplo, que você consome. Arroz, mandioca, isso tudo também se transforma em açúcar no nosso organismo. O nosso pâncreas, ele produz insulina, ele pega aquele açúcar e faz a metabolização dele para não deixar ele circulando ali na circulação, no sangue. Uhum. Ele faz aquela metabolização. Dá uma neutralizada. Vai fazer aquela metabolização ali no pâncreas, né? Para não deixar aquele açúcar circulante. Uhum. Agora, quem não tem suficiente insulina para fazer isso, acontece a hiperglicemia, que é onde aumenta o nível de glicemia, porque o normal é de 70 a 99 em jejum. Um resultado, né, que tem aquela glicemia capilar, que nós podemos fazer verificando no dedo, e tem a do laboratório também, que você pode fazer de sangue, né? E fazer hemoglobina glicada também, que é um parâmetro de 3 meses. Então, tudo tem as referências, né, Dani? Uhum. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem essa capilar depois do almoço, ela pode estar entre 125, 130, mas em jejum é recomendado estar abaixo de 99. Então, está com hiperglicemia, uma pessoa diabética, tem pessoas que eu atendo que é 300, 400 a glicose. Mas na prática, qual que é o problema de ter tanto açúcar assim no sangue? O que causa, tu quer dizer? Tipo, você falou que daí esse açúcar continua circulando, já que o pâncreas não deu conta de neutralizar. E ter essa grande quantidade de açúcar no sangue faz mal. O que acontece? Então, não pode, né? Uhum. Então, assim, a mesma coisa a gordura. Um exemplo, o colesterol, né? Então, esse açúcar, ele não pode estar ali. Uma coisa que dificulta, por exemplo, se você se machucar,
Nem cirurgias não é feito em diabéticos, por exemplo, se está alterado muito a glicemia, entende? Porque está muito alterado ali, por exemplo, vai fazer um corte e não cicatriza. Existe a questão do pé diabético, né? Então, assim, que começa a necrosar. Tem pessoas que precisam amputar muitas vezes o pé, né? A perna. Por quê? Para a circulação. Devido a esse açúcar e devido a essa não cicatrização, por exemplo, né? Então, porque aquele açúcar fica ali na circulação e isso não pode. Então, por isso que a gente precisa. E muitas vezes a pessoa assim sente tremor, calafrio. É isso que eu ia perguntar, porque você já está falando de um sintoma bem avançado, lógico, tem que amputar o pé, né? Não, sim. Mas assim, tem alguma coisa que a pessoa pode estar sentindo? Sim, isso já é um caso assim muito além. Hoje já assim é bem raro, né? Claro, só se a pessoa está muito mal, não tem esse controle, né? Mas hoje, como a gente falou, se o teu pâncreas ele não produz a insulina, hoje existe a insulina que a pessoa mesmo se aplica, né? Então, assim, a pessoa já tem um aparelhinho, né, em casa. Antes de aplicar a insulina, ela vai verificar quanto que está, né? Sim. Então, aí, cada caso é um caso. Mas, assim, geralmente a diabetes tipo 2 é difícil utilizar a insulina. O médico hoje encaminha para nutricionista e nós conseguimos reduzir esses níveis com alimentação e com atividade física, né? Então, assim, é bem legal que realmente funciona essa redução da glicose só mudando a alimentação e atividade física, sabe? Então, é bem bacana, assim, que muda os hábitos. Sim. Né? Agora, se a pessoa, assim, já toma medicação, já mudou os hábitos de alimentação, já mudou, fez atividade física e mesmo assim a glicose continua alta, é necessário entrar com a insulina. Entendi. Aí existe vários tipos de insulina, né? Geralmente elas são assim, tem pessoas que usam 10 insulina de manhã, 10 à noite, então depende. E aí por isso que eu falo, faz antes o teste, porque se tiver num nível um pouco mais baixo, ela reduz a quantidade de insulina. Porque se você usa muita insulina, a sua glicose baixa muito. Aí acontece a hipoglicemia, que o corpo faz, né? Baixa muito e daí dá tremedeira também, dá aquele mal-estar, tonturas, então também não pode acontecer isso. Entendi. E aí, nesses casos, por exemplo, uma pessoa que não usa insulina, ela tem o diabetes tipo 2. A gente fala que é uma resistência à insulina. Por exemplo, a glicose baixa muito, baixa de 70, dá esse mal-estar, o que a pessoa faz? Vai lá e come um doce. Aí, a tua insulina do teu pâncreas, né? Nós mesmo, Dani, comendo, não temos diabetes. Isso acontece no nosso corpo. A insulina produz a insulina para pegar aquele açúcar que nós comemos um chocolate, por exemplo. Ela pega aquele açúcar para baixar. E ela baixa rápido, né? Aí, de novo, tu tá naquela moleza. Entendi. Aí, de novo, você vai comer um açúcar. Aí, de novo, a insulina sobe para baixar de novo. Então, o que tem que fazer nesses casos? Ou você comer algo, um carboidrato complexo, não um doce em si, assim, tipo, que tenha um alto em açúcar, né? Ou até o próprio salgado, né? Eu oriento, às vezes, a pessoa comer, então, uma bolachinha salgada antes de comer o doce. Pra não dar aquele baque. Tipo assim, dá uma montanha russa aí, né? E aí acaba dando essa resistência à insulina que a gente fala. Entendi. Né? E a pessoa se sente mal. E quando baixa muito a glicose, que às vezes você fica muito tempo sem comer, por exemplo, para você recuperar aquilo, assim, teu organismo demora um pouquinho, né? Por isso a indicação, assim, de comer de 3 em 3 horas, né? O diabético, principalmente, ele não pode ficar mais de 3 horas sem comer. Tá? E assim, observar, quem nunca fez um exame, assim, observar se está fazendo muito xixi, se está com muita sede. Esses são alguns sintomas de diabetes. Né? Então, assim, a pessoa assim, só levanta, principalmente à noite, levanta muito à noite, ou toma muita água.
né? Às vezes já tem alguém na família ou nunca teve ninguém na família e de repente surgiu um diabetes. O diabetes, ele também é emocional, Dani. Ah, é? Então, assim, o que a gente percebe? Às vezes nunca teve ninguém na família, não tem casos, nada nesse sentido. E, às vezes, ela acaba sendo emocional. Por ter perdido alguém, né, algum da trauma, família, assim? algum trauma, por exemplo, perdeu algum ente querido, um filho, alguma coisa assim. Aí você acaba desenvolvendo diabetes. Porque é um doce, né? É como se tivesse tirado um doce da sua vida. Entendi. Então, ela é bem emocional, porque a gente percebe assim, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, aí eles fazem um controle, né? Anoto certinho quanto que deu lá, quando fura o dedo, vai fazendo, depois eles trazem esse relatório para mim, no caso. E a gente percebe como é interessante o emocional, né? Quando a pessoa está muito ansiosa, preocupada com alguém, preocupada com alguma coisa, ela vai lá em cima. Nossa. Sendo que ela não está mais consumindo açúcar, não está mais comendo, né, de forma errada. E a glicose continua alta, né? Então, você vê assim, como é que o estresse é um negócio que faz mal, né? Exatamente. Então, aí a gente precisa controlar essa ansiedade, controlar esse estresse para conseguir baixar a glicose. Entendi. Né? Então, a gente faz um trabalho assim na alimentação, mas na parte emocional também precisa, né? Olhar também. Entendi. Né? E aí eu indico assim, Dani, alguns produtos. Então, assim, quem quer prevenir ou tem o diabetes, consumir fibras, né? Muitas fibras, porque as fibras, elas inibem a absorção do açúcar no sangue. Então, assim, diabéticos, por exemplo, não podem comer uva, caqui, manga, banana nanica. Tá. Mas tem muita vontade de comer manga, né, Dani? Agora é época de manga. Então eu vou dar uma dica bem legal para quem é diabético e gosta muito da manga. Então, assim, o que faz? Pica a manga lá bonitinho, coloca farinha de aveia ou farinha de linhaça por cima. Mas por que farinha e não semente? A farinha, ela absorve mais rápido na circulação. Então ela não deixa aquele açúcar entrar tudo de uma vez, sabe? Sim. Então vai entrar de uma forma mais lenta, né? Entendi. Mas assim, consumir granolas, aveias, tudo isso faz com que a gente consiga controlar o diabetes. Legal. É muito interessante. Então, Legal. assim, atendo pacientes diabéticos todos os dias, então a gente vê isso na rotina, como a gente muda, como a gente inclui os produtos, os alimentos, que é muito interessante. Usar a farinha de banana verde é ótima para quem tem diabetes, porque ela tira a vontade de comer doce, né? Então ela faz melhora a flora intestinal ali. Então, assim, ela é excelente, a farinha de banana verde. Como eu falei, a farinha de linhaça, a farinha de maracujá, porque daí o estresse, né, acalma. Aproveita para dar uma desestressada, né? O consumo de maçã, abacate, brócolis, limão. Então, assim, são alimentos que são interessantes estar consumindo. Legal. Né? Então, eu falo assim, tem gente que se desespera num primeiro momento, que não vai mais poder comer nada, né? Então, não, a gente pode fazer um equilíbrio. E vai tirando devagarinho, né? Tem que ir tirando açúcar. E diabético não pode comer açúcar branco, nem açúcar demerara, não pode com açúcar mascavo, nem melado, nem mel, né? Então, esses tipos de produtos realmente não pode, né? As balinhas, né, no bolso. Você deve ver bastante isso. Ai, muito. Então, assim, a gente tem, por exemplo, lá na Nutrivida, vários produtos hoje que são alternativas para as pessoas diabéticas, porque eles têm vontade de comer doce. É incrível, é muito maior a vontade de comer doce do que aquele que não tem diabetes. E aí, nós temos essas opções, as barrinhas de cereais, chocolate, bolachas, tudo sem açúcar. Então, facilita bastante, né, para eles poder ter opções para comer, né? E nós, às vezes, aquela receita que eu passei esses dias, até está no Instagram, quando eu falei da maçã, do bolo de maçã sem açúcar, com farinha de aveia, né? Então, nós conseguimos equilibrar tudo isso. E cuidar, assim, para não misturar os carboidratos, né, Dani? Tipo assim, no almoço, arroz, batata, macarrão e mandioca, né? E cuca. E cuca ainda.
Não pode, né? Sim. Então, isso a gente precisa fazer esse equilíbrio todo. Tá né? bom. Então, é nesse sentido que nós precisamos cuidar. Olha aí, a Marli de Fátima Bidin, ela já falou aí que nós conseguimos realmente controlar a glicose dela só com a alimentação. Dona Marli. Ela é bem aplicada, né? Eu falo assim, e aí não é necessário usar a medicação, né? Claro. Então a gente tem que primeiro tentar com a alimentação e os médicos estão vendo isso, né? Então é muito bom. E depois a gente muda, né? Todo um estilo de vida e a pessoa fica super bem. Né? Também é importante você buscar essa ajuda, né? Essa orientação para poder ter uma qualidade de vida, ter menos riscos, né? Com E certeza. fazer também aí os exames com uma frequência para descobrir, né, se você tem ou não. Exatamente. Às vezes, principalmente se está sentindo algo, né? Então, assim, se você está sentindo algo, vai procurar ajuda médica, vai verificar, ver como que estão os seus exames, né? Porque alguma coisa está errada. Né? Com Carla, certeza. a gente se vê semana que vem. Semana que vem estamos aí. Obrigada e um bom dia a todos. Tchau, tchau. Momento Saúde e Nutrição.